Olá, sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui que a gente tem. Como eu disse nos outros vídeos, aproveitando o intervalo, né? Tô aqui na hora do meu almoço nas consultas e aí gravando aqui um pouquinho para vocês, tá bom? Vamos lá. É possível identificar sinais de psicopatia na primeira infância? Bem interessante essa pergunta. O que acontece? Quando a gente fala em psicopatias, né? São as doenças, né? A gente não pode colocar como doenças porque não tem tratamento, não tem cura. Mas são psicopatias, e a gente fala em sociopatia, em psicopatia, ela nasce, tá? Então, essas doenças se nascem. É a mesma coisa assim, a gente tem um componente genético e tem algumas coisas que talvez possam desabrochar um ambiente mais favorável, isso desabrocha mais ainda as questões das psicopatias. O que a gente entende na primeira infância, tá bom? Raramente se diagnostica, e quando eu tô falando em psicopatias, vamos pensar nas maldades, tá? Maldades mesmo, maldades. Quem lembra daquele filme com Macaulay Culkin, né, O Anjo Mau? Então assim, é um menino mau, perverso, ele planeja as coisas, né? É lógico que nesse filme, se eu não me engano, ele faz um menino de 8 anos. Quando a gente fala em primeira infância, a gente fala um menino, né? Uma criança com menor de 6 anos, tá? Então assim, já nasce. Então, nasce, tem uma composição, tem um fator genético dentro da gente, dentro, né, dessa criança. Normalmente, o que a gente consegue averiguar nas crianças, tá? Crianças. São crianças normalmente com comportamentos muito difíceis. E difíceis, assim, de extrapolar, né? O que a gente tem, que eu sei, né? Porque eu não conheço muita coisa no consultório, não, é difícil aparecer, mas a trajetória que a gente vê na hora que a gente vai estudar sobre isso é que, assim, as crianças, elas têm comportamentos desafiadores, muito desafiadores. Elas desafiam o tempo inteiro a lei, a ordem, tá? E é um desafio muito mais forte do que elas. Então, se inicia talvez com transtorno opositor desafiador. Quando a gente vai ler e estudar o transtorno opositor desafiador, uma porcentagem de quem tem na infância o transtorno opositor desafiador, eu não lembro qual é a porcentagem, se é 30% de quem tem TOD pode ter um transtorno de conduta. O que é transtorno de conduta? São aqueles pequenos roubos, muitas mentiras, manipulação das pessoas. Aí a gente tem um transtorno de conduta. E uma porcentagem desse transtorno de conduta, eu não sei se no TOD para transtorno de conduta são 30% ou é menos, eu acho que é menos, tá? No transtorno de conduta, do transtorno de conduta para sociopatia, aí é 30% de quem tem transtorno de conduta eleva para uma sociopatia, tá bom? É o que a gente, é o que eu sei, tá? Pode ser que vocês, talvez, consultando outros profissionais que tratam mais essa questão dos transtornos graves, que a gente chama, né? Isso pode acontecer. Talvez aqui na psicopatia você pode falar também sobre alguns transtornos mentais graves, no sentido de que esquizofrenia, o autismo é um transtorno mental grave, né? Isso tudo a gente identifica na primeira infância. Eu não sei se o transtorno bipolar também a gente considera como transtornos mentais graves, mas tem algumas doenças, alguns transtornos mentais, as doenças dos transtornos mentais graves são elencadas ali, tá? Mas você consegue perceber, na verdade, com um comportamento muito desafiador. Foi o que eu falei. Quer dizer que toda criança que tem um comportamento desafiador, ela vai ser um psicopata? Não.
porque o ambiente, ele ajuda a desenvolver aquilo que já é genético. Então, assim, como a gente viu, sei lá, vamos juntar aqui, 90% de quem é TOD não vai ter nada. Desses vão ter transtorno de conduta. Dos transtornos de conduta, 30% vão para sociopatia. É isso quando a gente vai ler lá o DSM, que é o Manual de Saúde Mental, né? Então, tem algumas coisas que sim, que dá pra identificar. Eu acho, o que eu vejo que talvez fique mais claro é talvez na segunda infância, porque aí a idade a razão já tá ali, então a criança é um pouco mais maquiavélica para fazer as coisas. Então ela tem mais estrutura, porque tem mais raciocínio para fazer. Deixa eu ver. Nessa primeira infância, a questão dos comportamentos extremamente desafiadores. É muito desafiador. E aí, quando a gente vamos pensar nessa trajetória da psicopatia, os comportamentos extremamente desafiadores, depois vão para o transtorno de conduta e uma sociopatia. A gente precisa ter alguns elementos, né, que já tá ali na semente aqui, que o ambiente favoreça. Então, assim, um ambiente muito traumático, muito severo. E severo, eu não tô falando só de, um pai e uma mãe bravo. A severidade é uma severidade, uma aridez nesse ambiente. A criança, ela não se sente pertencente e acolhida e abraçada e amada em nenhum momento, tá? Ainda assim, a gente pode existir pessoas que dentro de casa não tenham isso, mas fora tenham, tá? Então, já chegou a mensagem, 2h da tarde eu tenho que atender. Então, a gente precisa de alguns outros fatores também, tá? Para isso eclodir um pouco mais, explodir assim, que não são eventos traumáticos muito grandes. A gente conversou um pouquinho sobre trauma em outros vídeos aqui. Trauma não é qualquer besteira, as coisas elas precisam ter uma intensidade muito grande e a pessoa não tem capacidade de digerir aquilo que está sendo colocado, certo? É isso que eu acho que eu posso falar um pouco. Conduta clínica, os pais vêm com essa... A gente provavelmente, o início de tratamento é um tratamento de um transtorno opositor, desafiador, né? Então, se uma criança é muito desafiadora, é dentro desses moldes que a gente trabalha. Um pouco de análise do comportamento, formando alguns hábitos na criança, formando um hábito dela querer o bem, de caprichar um pouco mais nas tarefas, né? De ver a beleza das coisas, talvez aí a gente possa melhorar o imaginário dela e aí talvez não ter uma progressão, certo?